ser estimulado por outras motivações que não o autointeresse em acumular riqueza, ou no reconhecimento dentro da perspectiva da teoria dos sentimentos morais do Adam Smith. Pois bem, então ele troca, o calvinista, o puritano, ele troca o valor presente por algo transcendente, fora do tempo. Então, se é uma escolha, não é uma escolha intertemporal. É isso que eu estava pensando durante a sua... Eu entrei bastante nesse assunto. Muito obrigado pela pergunta, porque realmente esse assunto está contemplado e abordado até de forma quase extensiva no livro. A pergunta que me ocorreu a certa altura do trabalho é a seguinte: o valor do amanhã depende do horizonte de tempo relevante. De que amanhã nós estamos falando? O amanhã que termina na vida mortal? Ou, como nos fazem crer as grandes religiões mundiais, um amanhã que se estende depois da vida mortal para uma vida após a morte? O horizonte de tempo relevante é muito central na maneira como você concebe o tempo e na distribuição de valor que você faz no tempo, exatamente como você colocou. Aí eu me dei conta de uma coisa: as 5 grandes religiões mundiais trabalham todas elas com 2 premissas que são comuns a todas. Embora a coloração, o enredo, o recheio seja muito diferenciado, existem 2 grandes premissas que estão presentes e que sustentam, na verdade, os 5 credos organizados no mundo hoje. Quais são? Primeira, a morte não é o fim definitivo de tudo. Existe alguma outra forma de vida após essa que nós conhecemos agora. A morte não é o fim definitivo de tudo, existe a vida após a morte. Alguma forma de vida após a morte. É a segunda, que é igualmente poderosa. O que virá depois depende do que foi feito agora. Para 5 religiões tem uma relação direta entre o tipo de vida que você levou aqui e o que você vai obter após a morte, seja na posição credora ou na posição devedora. E aí entra uma coisa extremamente perturbadora. Do outro lado, você está falando do infinito. Ou é a danação eterna, ou é a bem-aventurança eterna. Agora já pegando nos termos do cristianismo. Ou é o paraíso, ou é o inferno, para sempre. Só que se do outro lado é o infinito, os juros são infinitos. E se os juros são infinitos, tanto os juros auferidos, paraíso, como os juros devidos, inferno, dependendo do tipo de vida que você teve agora, se os juros são infinitos, então não há sacrifício que não vale a pena fazer nessa vida, em prol desse amanhã, que é a eternidade. E aí, estudando o assunto, não é que eu descobri uma coisa que eu achei muito interessante, uma descoberta, para mim, foi de um fato histórico que eu não conhecia. Os primeiros teólogos cristãos raciocinavam exatamente assim. E eles tiraram a consequência lógica desse raciocínio. Qual é? O suicídio. Em nome da fé. Eles se entregavam como mártires nas mãos dos romanos, na certeza de que, morrendo como santos, estavam garantindo os juros infinitos da eternidade. O suicídio é a consequência lógica desse raciocínio. Pois bem, a coisa começou a ganhar tal proporção nos primeiros séculos da era cristã que a igreja foi obrigada, aí entrou o Banco Central. A igreja foi obrigada a dar uma puxada violenta de política monetária. Tornou o suicídio um pecado mortal sem remissão. Não tem atalho para a vida eterna. Ou seja, se você pegar esse atalho e queimar o pavio e não pagar o ônus de toda uma vida de sofrimento, no Vale de Lágrimas, você vai ser punido porque cometeu um pecado mortal e vai para o inferno. Não tem jeito. Foi dessa maneira que a igreja, no século IV depois de Cristo, só no século IV depois de Cristo, tornou o suicídio um pecado mortal, sem perdão. Exatamente para coibir uma onda de suicídios que era tão... Se você realmente acredita que do outro lado está o paraíso, desde que você morra em nome da fé, a única coisa lógica a fazer é morrer em nome da fé o quanto antes. E foi exatamente o que muitos teólogos e mártires dos primeiros séculos cristãos fizeram. Né?
Então, o grande teólogo dessa virada, dessa puxada de política monetária da Igreja, foi o Santo Agostinho. Né? Ele foi uma espécie de presidente do Banco Central. Aumentou a conta de quem pega o atalho. Não tem a impaciência do crente tem que ser contida, aumentando o preço da impaciência. O preço da impaciência é a punição pelo pecado mortal, do suicídio. Agora, realmente, isso nos leva para um outro território. Eu nunca imaginei que, como estudioso, pesquisador e economista, eu fosse um dia entrar numa discussão sobre a vida após a morte. Mas o meu assunto me levou a isso. E eu entrei de peito aberto, eu entrei de bom grado. Eu acho que é um assunto muito interessante, a gente pensa pouco sobre isso. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado.